inscreva-se e siga o canal. Beleza, galera? Mais um vídeo do canal Test Rock, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo que fala sobre o Ruby, beleza? Hoje eu vou fazer uma pequena introdução e mostrar a execução de alguns pedaços de código, tá? O objetivo é apresentar os elementos básicos para teste de software com Ruby. Hoje a gente vai mostrar só o Ruby, tá? Ainda não vamos entrar na parte do Selenium, é mais para vocês terem ideia da linguagem. Então, a gente vai fazer isso para flexibilizar nossas ferramentas de teste. A gente já trabalhou um pouco com Java, agora vamos dar uma olhada no Ruby. E a gente vai fazer isso, né, apresentando um panorama do conhecimentos elementares do Ruby. Tá? Então, vamos pegar um apanhado geral das coisas que eu achei interessante para a gente aplicar em teste de software, beleza? E o passo é o seguinte: a gente vai entender um pouquinho da linguagem e vamos executar algumas coisas do código, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente trabalha com Ruby é que em Ruby tudo são objetos. Para quem não está acostumado com linguagens orientadas a objetos, dá uma olhadinha, pelo menos dá uma lida para entender o que isso quer dizer, tá? Eu vou entrar mais a fundo durante os outros vídeos, mas para vocês não ficarem perdidos, dá uma olhadinha no que é isso, no que são esses tais de objetos, e tem isso em mente, tá? Em Ruby tudo são objetos, tá? Esses objetos eles interagem entre si através de métodos, que são parecidos com funções. Então, um método envia, um objeto envia uma mensagem para outro objeto utilizando métodos, tá? Isso vai ficar mais claro também quando a gente falar um pouco sobre classes, beleza? Então, duas coisas aí, né? Tudo são objetos no Ruby e o Ruby é orientado a objetos, beleza? Comentário no Ruby, a gente usa comentário, para fazer comentário a gente usa o hash, né, ou tralha, enfim. Então, tudo que vem depois da tralha, né, daquele jogo da velha, ele não vai ser executado pelo compilador, beleza? Na verdade, interpretador, né? Strings é um tipo de objeto que ele vai ser muito utilizado quando a gente estiver fazendo teste com Ruby. E a gente usa aí esse string para várias coisas, tanto para mandar uma mensagem para o usuário, colocar algum label que nos ajude a identificar alguma coisa, enfim, strings vai ser bem utilizado, são como palavras, né? E a gente utiliza, né, o valor das strings usando aquele hash, vou usar um mouse aqui, o hash entre chaves. Então, qualquer variável, né, que tiver dentro desse hash entre chaves, ele vai ser validado e o valor dele vai ser utilizado como uma string, tá? A gente vai ver isso quando a gente estiver trabalhando com string, vai ficar mais claro. Tem um método chamado puts, que é como se fosse para outras linguagens o print, println, print output e tal. Ele joga, né, ele printa uma mensagem no nosso prompt. Então, aqui a gente tem o caso, né, eu coloquei uma mensagem som minúsculo, então ele vai printar para a gente som minúsculo, ok? Só que acontece, lembra que no Ruby tudo são objetos? Aí, para poder exemplificar um pouquinho aqui, eu coloquei um método sendo chamado logo na string. A string é o objeto, então eu posso chamar um método a partir da string, tá? Isso aqui vai ficar mais claro também quando a gente estiver falando sobre objetos, sobre a string no detalhe, tá? Então o que esse método aqui printaria, né? Ele printaria puts, né? Seria colocado no nosso prompt, som minúscula, só que tudo com letras maiúsculas, né? Olha aqui que o método se chama uppercase. Isso é uma outra coisa interessante do Ruby, que a maioria dos métodos tem nomes sugestivos. Então, o uppercase ele joga todas as letras para maiúsculo. O downcase, que é, né, bem parecido aqui, ele vai jogar as letras para baixo, beleza? Mais uma coisa aí sobre o Ruby. No Ruby a gente consegue trabalhar com arrays, então uma coisa que é diferente no Ruby de outras
outras linguagens, como Java, por exemplo, que o array ele não tem um tamanho fixo. Então a gente consegue usar o array, não precisa inicializar o array, né, o tamanho do array, e a gente consegue incluir e retirar objetos à vontade. Tá? O array ele não tem tamanho fixo. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui de como a gente pode operar com arrays. Então, tudo que tiver entre colchetes vai especificar um array. Então, no nosso caso, nosso array é de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E aqui eu estou utilizando esse método, né? Esse colchete. Colchete é um método do Ruby. Lembra que o array também é um objeto, então eu estou chamando aqui um método colchete. E esse método ele vai retornar para a gente o segundo elemento. Olha que no Ruby, o array ele começa com 0. Isso acontece em várias linguagens. Então, 0, 1, 2. Tá? Não na verdade, não é o segundo elemento, mas o elemento de índice 2. Tá? Terceiro elemento. Então, recapitulando, esse colchete 2 aqui vai retornar para a gente o 3, que é o 0, 1, 2. Índice 2 do nosso array. Beleza? Uma coisa interessante no Ruby também é que a gente consegue fazer busca de trás para frente no array. Então, é chamado de index reverso. Então, a gente pode, nesse caso aqui, a gente pode pegar o quinto elemento de trás para frente. Nesse caso, realmente é o quinto, porque aqui começa no menos 1. Então, esse método aqui vai retornar 1. Então, olha só, 5, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Tá? Na verdade é o contrário, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Porque está andando de trás para frente. Começa no menos 1, menos 2 e vai até menos 5. Vai retornar menos 1. Isso aqui é um estilo que vocês podem utilizar para facilitar, né, a busca pelo array. Pode usar de frente para trás. Isso aí vai do gosto de qualquer um. Outra coisa interessante no Ruby é que o Ruby ele deixa você criar um array com tipos diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tinha um array de números 1, 2, 3, 4, 5. Esse símbolozinho aqui de menos, menos, ele indica que a gente está incluindo no array esse valor aqui, test_rock, que é uma string. Então aqui a gente colocou um comentário, ele anexa a string ao array. Então aqui ele anexou uma string nesse array de números, tá? Ele deixa a gente fazer isso. Operadores booleanos, vou apresentando alguns aqui. Então, igual, igual, faz a comparação de dois elementos. Esses dois pauzinhos aqui, né? Faz o fluxo, né, do OR, seria o OR aí em OR, né, em algumas linguagens. Esse E comercial é o AND, né, é o AND do booleano, e a exclamação é a negação da sentença, tá? Opa, beleza. Uma coisa que a gente também utiliza bastante no Ruby, né, e em outras linguagens, aqui não vai ser diferente, é o fluxo, né, o if. Então, ele deixa a gente utilizar aqui, marcando em vermelho, um if, né, para a primeira condição, e depois a gente pode incluir várias condições usando o else if, para condições, né, que não são só de verdadeiro ou falso. No caso aqui, se o número for igual a 0, ele vai retornar 0. Se ele for maior que 0, vai retornar positivo, se não, ele vai retornar negativo. Então tem 1, 2, 3 condições aqui. Tá? Bem parecido com Java, enfim, não tem muita novidade não. Loops, né, normal, tem o do, bem conhecido também em outras linguagens, e ele, esse bloco aqui do end, a gente consegue fazer execuções, né, iterações, né, execuções repetidas. A gente pode especificar do lado de fora quantas vezes a gente quer executar esse do end aqui, tá? Ou a gente pode usar um break aqui dentro.
tá? Isso eu vou mostrar também quando a gente estiver falando melhor sobre loop, tá? Mas para quem quiser conhecer, já tem o doend que faz a iteração do código que está aqui dentro. No nosso caso, ele vai fazer a iteração 5 vezes, beleza?